Criado pelo roteirista Otto Binder em 1940 e que mais tarde criaria outros personagens famosos, como a heroína Supergirl, mais conhecida por ser a prima do Superman, e o vilão Brainiac, que apareceu muito no desenho da Liga da Justiça e no desenho do Super Choque. Otto também criou a Legião de Super-Heróis, que ficou mais conhecida nas HQs mesmo, mas que em 2006 teve uma animação muito bem feita, só que para um público um pouco mais infantil. Dentre vários outros personagens que foram criados por ele em parceria com outros roteiristas da época, ele criou cerca de outros 50 personagens ao todo. Apesar de ter sido o principal criador do personagem, Otto Binder criou Adão Negro junto de seu amigo e parceiro desenhista C.C. Beck, que também já tinha criado outros personagens famosos na época. Adão Negro apareceu a primeira vez na edição de estreia da família Marvel, quando os quadrinhos ainda eram publicados pela Fawcett Comics, uma das maiores editoras de quadrinhos da época, e que só mais tarde viriam a fazer parte da DC Comics e de seu universo compartilhado, assim podendo aparecer ao lado de outros personagens, como o Superman, o Batman, a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, dentre outros heróis. Adão Negro foi originalmente escrito para ser um super-vilão. No entanto, depois de muitas mudanças na sua criação e origem, ele foi redefinido para ser um anti-herói corrompido, tentando limpar seu nome e reputação. A melhor forma de definir o Adão Negro é que se trata de alguém que procura fazer sempre o bem, mas acaba usando meios violentos e extremos para isso. A história de origem do Adão Negro foi alterada diversas vezes ao longo dos anos. Suas histórias foram reescritas para estarem adequadas à cronologia do universo DC Comics, tanto a história dele como a do Billy Batson, que viria a ser o sucessor do Adão Negro como campeão do Mago Shazam mais tarde. Por volta de 1200 a.C., Shazam tornou-se sumo sacerdote do faraó Ramsés II do Egito. À medida que o mago crescia, ele procurava um campeão digno de herdar seus poderes. O jovem príncipe Tet Adam, de Kahndaq, filho do faraó Ramsés II, impressionou o mago com sua justiça e decência. Mas antes que Shazam pudesse conceder seus poderes, sua filha Lady Blaze fez um acordo com o deus Set. Quando Tet Adam falasse o nome Shazam, em vez de ganhar os poderes do mago, ele seria abençoado com os poderes de 6 deuses egípcios: a resistência de Shu, a velocidade de Eru, a força de Amon, a sabedoria de Zerut, o poder de Atum e a coragem de Mehen. Durante alguns anos, Tet Adam lutou como herói por todo o Antigo Egito, ajudando e salvando as pessoas. Porém, um certo dia, enquanto estava em uma missão, durante a sua ausência, a sua aldeia foi atacada e toda a população foi assassinada, juntamente com sua esposa e filhos. Isso fez com que Tet Adam se tornasse vingativo e verdadeiramente malvado. E a partir desse momento, ele passou a ser chamado de Adão Negro, e com a ajuda do demônio Blaze, a filha do mago Shazam, que corrompeu mais ainda seus pensamentos, ele mata o faraó e se nomeia o novo governante do Egito. Irritado com sua traição, o mago Shazam acaba intervindo e prende a alma e os poderes de Adão Negro em um amuleto místico de escaravelho, fazendo o corpo dele envelhecer e murchar ao voltar à idade real de centenas de anos. O mago Shazam enterra o corpo e o amuleto no túmulo do faraó Ramsés II, onde ele havia planejado que permanecesse por toda a eternidade. Desiludido com a traição, o mago Shazam ficou vários séculos sem recrutar mais nenhum outro campeão. Agora no século XX, o título de Shazam pertencia a um garoto chamado Billy Batson. Curiosamente, os pais de Billy eram arqueólogos, e durante uma expedição pelo Egito, eles encontraram o túmulo de Ramsés II. Junto dos restos mortais do faraó, estava o amuleto de escaravelho que continha a alma de Tet Adam. Com a ajuda de um assistente sem escrúpulos chamado Tel Adam, eles conseguem abrir o túmulo. Assim que eles encontram o amuleto de escaravelho, Tel Adam fica completamente obcecado com o artefato e acaba matando a sangue frio seus superiores e rouba o amuleto. Tempos depois, quando Tel Adam encontra o Capitão Marvel pela primeira vez,
ele observa a aparência idêntica do garoto com a do seu superior e a insígnia de raio no peito que também decorou o túmulo de Ramsés II. Tel Adam, portanto, tem uma revelação e percebe que ele é uma reencarnação de Tet Adam. Agarrando seu escaravelho roubado, Adam fala o nome de Shazam e é transformado no superpoderoso Adão Negro. Adão Negro então confessa ao Capitão Marvel que foi ele quem assassinou seus pais, e os dois acabam lutando. O Capitão Marvel sai vitorioso e quebra o amuleto de escaravelho e faz Adão Negro voltar à sua forma humana. Capitão Marvel leva Tel Adam para Shazam, que apaga sua memória e tira sua voz, para que ele não pudesse mais acessar seus poderes. Pouco tempo depois, Lady Blaze entra na vida de Tel Adam novamente e traz suas memórias, seus poderes e sua voz de volta. É explicado que Adão Negro e Tel Adam são duas personalidades separadas. Adão Negro é julgado novamente pelos assassinatos dos Betsons e é absolvido quando é revelado que suas impressões digitais não correspondem com as de Tel Adam, que foi o verdadeiro assassino. Depois de alegar que se livrou da influência maligna de Tel Adam, Adão Negro pediu para entrar na Sociedade da Justiça da América, o qual fez parte de uma das principais formações da equipe. O próprio Capitão Marvel, desconfiado, acabou entrando na Sociedade da Justiça também, para poder ficar de olho no Adão Negro, tendo em vista que ele não tinha total confiança se Adão estava falando a verdade e se de fato queria ajudar. Apesar de ter ficado pouco tempo na Sociedade da Justiça, ele ajudou muito, e foi com a força dele que todos conseguiram acabar com os planos da Sociedade da Injustiça. Adão Negro é frequentemente descrito como um homem agressivo e arrogante. Apesar dessa fama, ele acabou ficando muito amigo de um outro herói chamado Esmaga Átomo, no tempo em que ele ficou na Sociedade da Justiça. Os dois acabaram criando um grande elo, com o próprio Adão dizendo que via o Esmaga Átomo como um irmão e não apenas como um amigo. Após a Sociedade da Justiça capturar um vilão chamado Cobra, que era líder de um culto e o culpado por ter matado várias pessoas inocentes, inclusive a mãe do Esmaga Átomo, o Esmaga Átomo e o próprio Adão Negro queriam que Cobra pagasse por seus crimes, sendo condenado à morte. Mas outros membros da Sociedade da Justiça interviram e deixou que Cobra vivesse. Adão Negro ficou frustrado com os limites morais da Sociedade da Justiça e disse que matar vilões e infratores da lei era um mal necessário para proteger o mundo. Isso fez com que Adão Negro deixasse a Sociedade da Justiça e criasse sua própria equipe, chamada de Grupo Reino Negro, com a ajuda do Esmaga Átomo, que também tinha deixado a Sociedade da Justiça, e outros ex-membros moralmente duvidosos. Com a equipe formada, eles foram atrás do supervilão Cobra e o mataram friamente, com o Adão Negro arrancando o coração dele com as próprias mãos. O Grupo Reino Negro acabou ajudando muitas outras pessoas. Inclusive, o grupo passou a despachar o regime opressivo da terra natal de Adam, Kahndaq. A equipe então assumiu formalmente o país e foi aclamado como libertadora depois de matar o restante dos apoiadores do último ditador. Mas seus métodos eram sempre violentos e sem clemência. Isso fez com que a Sociedade da Justiça fosse alertada, e ela foi de encontro ao Adão Negro para confrontá-lo. Porém, o povo de Kahndaq se levantou contra a Sociedade da Justiça, dizendo que tinha sido libertada de um governo opressivo. Adão Negro foi autorizado a manter o controle de Kahndaq, desde que permanecesse dentro de sua fronteira. Descrito como o violento protetor da nação de Kahndaq, Adam mata vários supervilões em público e na televisão para demonstrar seus pontos de vista. Membros de um grupo denominados Intergang visitam Kahndaq e oferecem a escrava Adriana Tomás em troca de passagem segura para atividades ilegais de contrabando. Porém, Adão Negro põe um fim à vida deles e liberta a escrava. Depois de libertá-la, ele é surpreendido por sua beleza, por sua coragem e pelos seus ideais, chegando até mesmo a mudar como Adão Negro via o mundo, sobre como ele poderia mudar seu país para melhor. Após semanas de discussão, durante as quais Adriana mudou a maneira como Adão olhava para o mundo, Adão recuperou o amuleto mágico de Ísis do túmulo de sua esposa e filhos, e pediu ao Capitão Marvel que conferisse os poderes da deusa Ísis a Adriana, e os dois se casaram. A presença de Ísis está tendo uma influência calmante sobre Adão Negro, transformando ele no ditador implacável que ele era antes de sua chegada em uma figura mais benevolente.
Quando o irmão mais novo de Adriana, Amon, foi encontrado prisioneiro da Intergang, Adão concedeu a ele uma parte de seu próprio poder e ele se tornou o herói Osíris. Adão finalmente sentiu como se tivesse uma família de verdade. Ísis teve uma tremenda influência sobre ele e ela conseguiu amortecer o temperamento violento de Adão. Assim, eles formaram a família Marvel Negra. Mas a felicidade durou pouco para eles. Em um certo dia, Ísis e Osíris foram mortos por Sobek, um crocodilo humanoide que parecia ser amigo de Osíris, mas era na real um dos 4 cavaleiros de Apocalipse disfarçado. Em seu último suspiro, Ísis diz que ela estava errada ao tentar mudar seu ponto de vista sobre a justiça, e que ele deveria vingar ela e Osíris. A sede de vingança de Adão Negro era tão grande que ele não foi atrás não apenas de Sobek, mas sim dos 4 cavaleiros, e mesmo assim sua fúria não tinha sido saciada. Completamente sem controle, ele atacou vários países, matando todos os homens, mulheres e crianças, até mesmo esterilizando as terras, enfrentando e derrotando sozinho várias equipes poderosas, como os Jovens Titãs e a Patrulha do Destino, dentre vários outros heróis, e quem tentasse pará-lo, dando início à Terceira Guerra Mundial. Adão Negro seguiu exterminando vários países e destruindo tudo que cruzasse seu caminho. Apenas com a chegada de Capitão Marvel que as coisas deram uma parada. Eles acabaram lutando, e o Capitão Marvel falou a palavra mágica Shazam, convocando o relâmpago místico que dava os seus poderes, e canalizou o relâmpago em Adão Negro, forçando ele a se transformar novamente no mortal Tete Adam, só assim parando sua fúria. Pouco tempo depois, ele leva os ossos de Ísis para o Poço de Lázaro, com a intenção de usá-lo para ressuscitar sua amada, mas acaba falhando no processo. Tete Adam volta a viver no santuário de sua família morta, dormindo em seus caixões e lamentando sua perda. Ele retorna ao seu estado de luto e raiva. Mal sabia ele que o antigo feiticeiro chamado Félix Fausto tinha conseguido reviver sua amada Ísis e estava mantendo ela em cativeiro e abusando dela. Numa certa noite, enquanto dormia no caixão de sua esposa, Tete Adam descobre uma flor ensanguentada em seu santuário na forma do símbolo do raio de Shazam, que ele acredita ser um sinal de Ísis que estava apontando na direção que Adam deveria ir para procurá-la. Seguindo os rastros, Tete Adam consegue encontrar sua amada e libertá-la, enquanto confronta Fausto. A Ísis ressuscitada é um pouco menos misericordiosa do que antes e castra Fausto por tudo que ela passou depois de ter sido revivida. Reunidos, Ísis e Adam viajam para a Rocha da Eternidade, onde começam a colocar em prática um plano para limpar a Terra do mal. À sua maneira, Ísis planejava usar o poder da Rocha da Eternidade para purificar a Terra de toda a humanidade, que ela via como irremediavelmente má. Por sua vez, o mago Shazam, que estava furioso com o mau uso do poder que ele tinha dado a seus campeões, aparece do nada e transforma tanto Ísis quanto Adão Negro em estátuas de pedra. Algum tempo depois, uma figura sombria aparece ao lado das estátuas, querendo que eles sejam seus